Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast da Mente de Ouro. Hoje estou com escritor, empresário e ativador de pessoas. Hoje eu conto com a presença de Denis Facco. Boa noite, Denis. Boa noite, não, uma excelente noite, né? Nós possamos juntos aprender essa noite aí. Perfeito. Denis, então começando o nosso podcast com uma forma bem comum, né, habitual aqui da nossa mesa, eu gostaria que tu contasse quem é você, de onde você veio, as suas origens, até a gente chegar no empresário que hoje temos aqui. É uma brincadeirinha de offline aqui, o pessoal falou, é escritor, é empresário, é ativador de pessoas, é treinador, o que é? Eu pergunto, né, quem está assistindo, quem você é? Porque eu posso falar várias coisas, né, sobre mim, mas isso só vai ativar algo em você. E como alguns lugares as pessoas me intitularam como ativador de pessoas, né, e eu digo, você também é um ativador de pessoas, de forma consciente ou inconsciente, né, querendo ou não, onde você está, você acaba impactando as pessoas, positivamente ou negativamente. Então, o que você está ativando, né? E sobre essa ativação, eu lembro como se tivesse uns 9 anos de idade. Ali eu estava sentado na beira da calçada e eu vi os meus amigos brincando, né? E a minha mãe, ela não deixava eu sair muito pra rua, não. E eu vi que estavam suando lá e eu, pela condição, né? Meus pais separados, eu vim do Mato Grosso passear pra cá, né? Pro sul, onde eu moro hoje. E eu brinco que minha vida é um passeio, né? Porque eu tô passeando até hoje, minha mãe não voltou. Então, diante dessa realidade que eu tava ali, a minha mãe estava trabalhando e eu disse, cara, o que eu posso fazer nessa situação que os meus amigos estão brincando, né? E eu tô aqui sentado e a minha mãe não me permitiu ir. E eu vi eles suando com calor e eu disse, já sei, vou fazer um tal de um sacolé aí. E aí eu fiz um sacolé e saí vendendo no outro dia para os meus amigos. E acho que ali iniciou a minha vontade, sabe, de empreender, de estar, de enxergar oportunidades. Não ficar sentado e reclamando pelo qual me impediram de fazer, e sim pela uma ordem que eu estava recebendo, né, que era a hierarquia maior. E é a hierarquia maior, que seria a minha mãe. E aí eu pensei, eu vou criar uma oportunidade. Então acho que foi um pouquinho do meu início, né? 9 anos de idade. Perfeito. E essa tua trajetória como empreendedor, você chegou a trabalhar CLT? Conta um pouquinho dessas experiências que tu teve, como que foi essa transição de realmente empreender no sentido, vou abrir a minha empresa agora e acabou dando certo e é onde você está hoje. E engraçado que essa pergunta de CLT, né? É uma normativa. E eu fico pensando, qual é o limite? Essa é a pergunta que eu sempre me fiz. Qual é o limite? Eu sempre fui um jovem e sou ainda um cara de bater limites. E depois eu vou falar um pouquinho mais no final sobre o que é limites, né? Acho que no final tem uma surpresinha aí sobre si. E esses limites, eles trazem uma consciência diferente, porque o que eu era 1 ano atrás, eu não sou a mesma pessoa de hoje. Hoje eu sou outro ser humano, outro profissional, outro empresário, enfim, outro companheiro. Então, trazendo essa consciência dos limites que eram impostos, eu disse, cara, eu acho que não é para mim isso não, porque eu estava olhando a vida de uma perspectiva e ela me mostrava ser de outra forma. Então eu sempre fui muito de quebrar regras, mas seguir as normas. Sempre fui muito de sair fora do quadrado, mas encontrar o meu lugar. E aí, com 13 anos, eu já quis começar no mercado de trabalho. 13 anos, né? E claro que eu fui impedido um pouco disso. Né? Meus avós, que eu morava com eles, meus avós não aceitavam isso. Mas eu pensei, não, eu vou ir. E aí eu comecei a trabalhar, né, em um local, na época, com serigrafia, pintando assim, placas e até que um dia o dono chegou bêbado lá e fez uma doideira. Eu cheguei lá no meu avô chorando e meu avô disse, não, tu nunca mais vai trabalhar. Aquilo ali me machucou. Eu disse, como assim nunca mais vai trabalhar, né? E aí eu pensei, bom, já que eu não posso trabalhar, então eu vou empreender de novo. Aí eu olhei para a oportunidade novamente. E eu pensei, eu vou começar a fazer outras coisas. E eu tinha 13 anos. Aí eu olhei na escola e fiquei pensando, bom, o que eu posso fazer neste lugar e encontrar uma oportunidade? E aí começou. 13 anos. Aí quando o tempo passou, eu disse, tá bom, já que eu não consigo empreender, eu não tenho dinheiro, minha família não tem dinheiro, eu não tinha condições, eu vou trabalhar então. Aí foi onde eu comecei a trabalhar com 15 anos como CLT. E foi um bom tempo.
Aí eu trabalhei nesse meio. Entendi. E dentro da CLT, o que mais te incomodava no sentido de talvez uma estabilidade ou o que te fazia sentir que você não estava no local certo? Eu hoje, com a consciência que eu tenho, digo, todos os lugares que você está é o lugar certo. Então, não existe certo e errado, né? Existe um caminho do meio. Na época, para mim, eu tinha consciência de que, cara, eu vou trabalhar aqui porque eu quero segurança e tal. Porque se dependesse da minha mãe, eu estava até hoje trabalhando de segunda a sexta, de carteira assinada para se aposentar, porque era a realidade que eles tinham. Só que tendo uma visão sistêmica hoje, como constelador, eu compreendo que era o melhor que eles podiam fazer. E na nossa geração, qual é o melhor que nós podemos fazer? E a próxima geração, qual é o melhor que a próxima geração pode fazer? Então, tudo é uma consequência de padrões familiares e ancestrais, né? Então, os meus pais, eles viveram, talvez, uma era de escravatura, né? Então, os meus avós passaram por isso, de trabalhar tantas e tantas e tantas e tantas horas. Então, para eles, a CLT era a melhor ferramenta que existia, opção. Já na minha era, não sentia isso. E eu pensei, não, eu não quero isso para mim. E trabalhei por um bom tempo buscando essa segurança e trabalhei por um bom tempo tendo essa aprovação dos pais por estar trabalhando, né? Só que, falando hoje com a consciência que eu tenho, CLT tem que ter data para iniciar e data para acabar. Se você quiser, de fato, prosperar infinitamente mais. Porque o que mais me incomodava na época eram as limitações impostas, né? Então, eu sempre queria entregar mais, fazer mais e desenvolver mais. E eu era meio que, não, você vai ser só isso, neste lugar. Isso me incomodava. Entendi. Com relação às oportunidades, tu referiu bastante essa palavra na tua fala. Como que as pessoas elas podem enxergar de maneira mais clara as oportunidades que muitas vezes estão à frente, mas estamos procurando ao lado, atrás, enfim. Poderia falar um pouquinho sobre isso? Se você analisar hoje, a maioria das pessoas elas buscam fora aquilo que está dentro. Por que eu falo isso? Porque a palavra oportunidade vem realmente de você estar aberto. Porque nós estamos aqui agora, é uma oportunidade. Quem está ouvindo é uma oportunidade de aprender ou além de aprender, ensinar o que está escutando. Porque, como eu falei desde o início, eu estou aqui para aprender. Então, quando você se coloca na posição de um eterno aprendiz, você nunca deixa de evoluir. E a oportunidade, ela faz isso com você. Hoje é uma nova oportunidade para mim me tornar um ser humano melhor. Hoje é uma nova oportunidade para mim olhar para minha empresa diferente. Hoje é uma nova oportunidade para mim olhar para o meu colaborador diferente, para minha companheira diferente, para os meus filhos diferente. Então, quando você olha hoje para o Brasil, você vê todo mundo reclamando, murmurando e enchendo o saco, né? Eu tenho uma frase minha que diz que gente feliz não enche o saco. Então, se você analisar, onde tem mais dificuldade é onde tem mais oportunidade. E nós vivemos hoje a era da oportunidade. Por quê? As pessoas falam que não tem emprego, né? Mas tem trabalho. Porque eu duvido se não existe uma grama para cortar, uma cerca para pintar, um carro para lavar, uma placa. Então, é só você olhar na tua volta, né? Então, só que se você está com os olhos fechados ou você não consegue ter essa perspectiva de visão, aí você tem que analisar as tuas crenças, né? Analisar os teus padrões e aquilo que você vê como um futuro de vida. Tem gente que acredita que é isso. Tem uma pessoa que trabalhou, acho que uns 15 anos comigo, falou, eu quero me aposentar aqui lavando prato. Tá tudo bem. É sobre o que você quer, para ti e para tua família, e sobre o que você paga o preço. Existe uma frase muito forte que eu uso também, que às vezes as pessoas não entendem, mas ou você paga um preço, ou você paga a conta. Entendi. Com relação a essa questão de crenças, né? Viradas de chave e até finais de ciclos. O que tu atribui dentro da tua história, dentro da tua trajetória? Obviamente, tu teve um crescimento, um desenvolvimento, uma evolução para ter a mentalidade que tu tem hoje. E quais foram as principais viradas de chave que tu teve? Ou o processo de retirar crenças que estavam enraizadas em você para hoje se tornar uma pessoa próspera? Eu estava refletindo essa semana sobre isso, né? Sobre a constelação sistêmica. Tendo uma visão sistêmica de como é. Por exemplo, por que você é advogado? Porque você serve a um sistema. Por que você é médico? Você serve a um sistema. Por que você é empreendedor? Você serve a um sistema. Todas as profissões, elas servem a um sistema.
porta. É como se você viesse a um local. E você para analisar. Quantas pessoas fazem uma faculdade que não são felizes? Quantas pessoas se formam em algo e não prosperam? Quantas pessoas estão numa empresa infeliz e vivem amarguradas? Então, trazendo essa perspectiva nessa simples analogia, é um questionamento que eu sempre me fazia. Peraí, o que eu posso ser melhor? Ou o que eu posso fazer melhor? Então, eu estava a todo momento vigilante para olhar onde estava uma crença minha, eu ia lá e ressignificava. Então, por isso que hoje para mim é fácil ser um ativador de pessoas, porque eu não falo, eu vivi isso. Eu era o cara mais improvável para chegar até onde eu cheguei. E digo, onde eu cheguei não é nada de onde há de vir, porque a tua mentalidade ela vai só sendo lapidada. Eu tenho um consentimento muito forte, né? Que nem as pessoas falam, quais são as tuas formações, né? Cara, olha pro fruto. Então eu tava refletindo sobre isso. Às vezes você acha que você é um pé de limão, aí você olha pro limão, daqui a pouco você olha pra folha, você olha pro espinho, daqui a pouco você olha pro caule, quando vê você é um enxerto. Tá num pé de laranja. Então olha na raiz. O que eu digo olha na tua raiz? Todo o sistema familiar existe o ovelha negra, existe o tio que deu certo, existe a tia que é depressiva, existe o tio que é bêbado, o sobrinho que é não sei o que, o outro que é religioso, o outro que é isso. Quem você é dentro do teu sistema? E quando tu entende isso, qual é o teu lugar no mundo, fica mais leve. Entendi. Com relação às crenças, trazendo a questão do vitimismo, né, para nossa mesa, por que tu entende ou qual a perspectiva que a gente pode trazer do vitimismo no sentido de bloqueio da prosperidade? Eu arrumei uma treta essa semana por causa disso, não tem noção. Mas eu gostei, eu gosto de treta. Hoje eu vi uma Bora treta, lá, então. tô dentro de uma treta. Eu postei lá uma frase no meu Instagram, né? Bem grande lá, vítima não prospera. Tá lá no meu Instagram lá, bem grande. Aí os vitimistas viraram comigo, né? Porque eu fui vítima de abuso, porque eu fui vítima de assalto, porque eu fui vítima disso, porque eu fui vítima daquilo. Mas não é sobre isso que eu tava falando. Sim. Né? É sobre outro lugar. É um papel de vítima. Sabe quando existe uma peça de teatro e aí tem o diretor, tem o coadjuvante, tem o ator principal, tem o vilão, tem o herói, tem a vítima. Qual lugar que tu é nesse show que acontece? E eu uso uma frase muito poderosa minha, e eu botei até no livro que eu escrevi, que é: o show acontece no bastidor. E o bastidor eu volto a falar o que eu disse antes. Aqui dentro, como é que tá esse teu show? Porque você pode se incomodar com algo que eu falei, mas isso não fala sobre mim, fala sobre você. Assim como você pode estar incomodado com algo que eu tô falando, mas isso não fala sobre mim, fala sobre você. Mas daí, teve uma pessoa que me falou isso. Mas aí tu pode falar o que tu bem entende. Sim, mas por que você não está abrindo a boca então para edificar outras vidas, para ativar outras vidas? Porque às vezes você vai fazer uma ajuda para alguém e você está atrapalhando a vida dela. Então não ajudar às vezes é uma ajuda. E sistemicamente falando, novamente, o Bert Helling, que foi o criador da constelação, ele fala que a vítima ela não busca resolver, ela busca um aliado. Nossa, isso foi muito poderoso para mim. Aí quando eu comecei a compreender isso, eu pensei, já que o pessoal doeu essa treta aí, eu vou começar a futricar mais isso. Eu fiz vários. Aí a pessoa respondia os stories e eu ia lá e com não sei o que, chamava ela pro fight, né, como eu brinco, pra treta. Vamos dizer, vamos resolver isso aí. Quando era uma pessoa que realmente queria resolver, essa pessoa prosperava. Porque às vezes era o que ela precisava, alguém que confrontasse ela. Por quê? Porque a mãe não confrontou, o pai não confrontou. Sim. Então, aí a gente olha lá para a parte da criança ferida, né? Que aí, às vezes, a vítima tem uma criança ferida que faz isso para chamar atenção. Eu vou chorar, eu vou murmurar, eu vou botar a culpa nos outros. Eu vou dizer que a culpada é você, vou dizer que o culpado é o cara do som, vou dizer que o culpado é outro, para não assumir responsabilidade. Então, quem tem uma mentalidade próspera, ela tem que assumir responsabilidade. Não é o papel, é o lugar, mas é a decisão também de continuar nisso. Entendi. Com relação à questão das empresas, né? Hoje você é constelador tanto familiar quanto empresarial, né? Dentro desse trabalho que tu faz e buscando também a ativação de pessoas, né? Eu pergunto qual seria a crença que tu mais percebe presente e qual a maior dificuldade dessas pessoas em transcender. Essa palavrinha eu gosto. Transcender. Ela tá no meu livro também. Camadas.
Então a pergunta que eu faço no meu livro é: até quando tu vai mentir pra ti mesmo? Quais as mentirinhas que tu conta pra ti mesmo? Segunda eu começo a academia, tal dia eu começo a dieta, tal dia eu resolvo isso, tal dia eu demito esse funcionário, tal dia eu resolvo essa ação jurídica, tal dia eu olho pra isso, tal dia eu faço terapia, tal dia... E a pessoa nunca faz. Então transcender isso não quer dizer que você vai fugir. Tem uma frase que as pessoas dizem assim: tudo passa. Eu fico pensando, será que não é uma frase de vítima isso? Porque quando você espera algo passar, quer dizer que você não vai resolver. E uma pessoa próspera, ela é tão próspera do tamanho dos problemas que ela resolve. Então, o tempo passa. Mas, e o problema que você tem, será que passa de fato ou você tem que resolver ele para passar? Porque se você não resolve, ele continua repetindo. Ele continua vindo à tona. E vem mais forte. E vem mais forte. Chamados ciclos repetitivos, né? Repetição de padrão. Entendi. Então, hoje, os empresários que tu mais verifica dentro do que tu atende, dentro dessas ativações que tu faz, é essa repetição de ciclo? Uma delas é essa. E a outra é aquela mortal. Uma das mais mortais hoje é... Sabe quando você dirige um carro e tem um ponto cego? E existe uma parte oculta da tua vida que você não enxerga. Eu tenho um ponto cego também. Você tem um ponto cego. Acontece que às vezes o ponto cego que as pessoas querem te mostrar vem de uma pessoa que nunca construiu nada. Hoje mesmo no Instagram a pessoa veio pra mim: eu não achei legal esse negócio que tu fez aí. Mas eu não perguntei nada. Se eu quiser um conselho jurídico, eu vou pedir pra quem? Pra um jurista. Eu não vou pedir pro cara que nunca entrou numa ação e não tem uma OB, não tem uma certificação pra isso. Você entendeu o que dizer, né? Sim, com certeza. Então, reflita pra quem você vai chorumingar as tuas mazelas internas. E olha o quanto a natureza também ela é perfeita, né? Esse dia tinha um gatinho lá meu, ele se machucou. E eu percebi que ele mesmo estava lambendo a própria ferida dele. Ele ia lá e lambia. Olha como a natureza é perfeita. E por que nós não fizemos isso? E eu percebo que esse é um dos maiores problemas dos empresários. Eu sou foda pra caramba, eu sou bom pra caramba, não sei o quê, mas o teu relacionamento tá uma merda. O teu filho não sei o quê. Tua vida espiritual... Daí tu tem dinheiro pra cacete, tu tem lá uma casa pra caramba, tem um carrão pra caramba e de fato você não consegue olhar pras tuas perebas e acessar isso, né? Dizer, cara, olhar pra minha essência, tirar um tempo pra mim. E a pergunta que eu sempre faço é, cara, qual foi a última vez que tu tirou um tempo pra ti? O empresário surta com isso aí, com essa pergunta. Por quê? Porque eu já vivi isso também. Então só tem como eu entender a realidade do outro se eu já vivi. E aí, quando as pessoas entendem a diferença de trabalhar e produzir, o jogo muda. Então, hoje, além das repetições, é isso. É o empresário que não consegue enxergar o seu ponto cego e não consegue lamber as suas próprias feridas. E dizer assim, tá bom, isso aqui eu vou cicatrizar, eu vou resolver. Ele prefere manter o escudo do guerreiro, do provedor, né? Que leva o sustento para casa, que antigamente, em eras, era o homem que saía para caçar. Agora tá muito se invertendo isso, né? Essa polêmica aí do cão. Mas enfim, não vou falar sobre isso. Perfeito. Eu queria que tu contasse também um pouquinho sobre o teu livro, Excelentemente. Qual que é o propósito do teu livro, para que pessoas que tu fala, o que tu objetiva trazer com as tuas palavras ali escritas. Eu até ia trazer o livro, mas como a gente vendeu pra caramba, eu não trouxe, né? Mas quem quiser pode me chamar depois aí. O livro, eu quando veio pra mim, foi num momento mais desafiador da minha vida, né? E às vezes as pessoas olham o teu palco, mas elas não enxergam o teu bastidor. Que nem eu brinco uma frase que um mineiro falou uma vez pra mim: as pessoas querem beber das tuas pingas, mas não querem ver os teus tombos, né? E eu acho que isso foi um momento da minha vida que eu tava realmente no fundo do poço, assim, real. E independente de religiosidade, né? Porque a minha mãe é católica. Meu padrasto, né, casou com a minha mãe, é totalmente evangélico. Eu já convivi com ateu, já convivi com adventista, já convivi com gente totalmente religiosa, gente tudo, imagina. E eu estudei a fundo todas as religiões e eu compreendi algo sobre isso. E eu tava nesses questionamentos, né? Se todos falam do mesmo Deus, da mesma palavra, por que existe a distorção? E eu tava nesse processo, até que eu escutei uma voz: escreve um livro. Eu disse, tá bom. Você é doido. Eu odiava português, literatura, tudo que tu imagina.
Só que às vezes é o inverso das coisas, né? Não é como a gente quer, é como ele quer. Então, essa parada do livro, pra mim, mexeu muito, porque naquele momento virou uma chave pra mim. Deus não escolhe os preparados, ele prepara os escolhidos. Então, eu era o cara mais improvável hoje a ter os negócios que eu tenho, a estar nas mesas que eu estou sentando, a fazer o que eu faço hoje, a ter os livros. Só que isso não me deixa melhor do que ninguém. Bem pelo contrário. Só deixa uma lembrança. E essa lembrança eu gosto de chamar de legado. Então, hoje eu estou escrevendo mais um livro. O primeiro livro foi Excelentemente. Que eu brincava com as pessoas. Eu dizia assim... Eu perguntava pra mim, né? E aí, tá tudo bem? Eu dizia, não, hoje eu não tô bom. Hoje eu tô excelente. Só que muitas vezes, eu internamente, eu não tava excelente. Eu tava mal. Você vinha me falar dos teus problemas, eu olhava o teu problema, era desse tamanho. E o meu era desse tamanho. Eu botava meu problema no bolso e ia lá te ajudar. Aí eu fiquei me refletindo sobre isso. Cara, por que eu tenho que falar que eu estou excelente a todo momento e a todo tempo? Eu sabia que era algo mental, né, pra mim mudar a minha realidade. Aí eu comecei a escrever esse livro, né? Foi nesse momento onde eu entendi, cara, eu vou deixar um legado. Todos os lugares que eu passo. Aí eu comecei a escrever o livro e foi até que lancei. E o segundo agora eu já estou finalizando também. Que vai inclusive falar dessa linguagem mais espiritual, né? Daí vão ter que ler para saber, que vai se chamar Milionários e Analfabetos. Entendi. E dentro desse trabalho que tu vem realizando, tanto como palestrante, como mentor, já vi algumas coisas tuas, como constelador e até mesmo como empresário, né? Porque a partir do momento que tu é empresário, tu emprega pessoas, então tu tem acesso à vida de algumas pessoas que estão ali buscando seu provimento por meio de uma oportunidade de trabalhar conjuntamente contigo. Eu gostaria que tu trazesse para nós, de alguma maneira, alguma transformação que foi bem significativa para ti, que tu pôde acompanhar e que decorreu de um trabalho que tu realizou. Às vezes as pessoas me procuram, né? Denis, eu quero ajuda, mas eu percebo que a pessoa, ela mesma não se ajuda, né? Então, se for olhar dentro dos negócios, assim, físicos, hoje tem tantas pessoas que entraram sem saber nada profissionalmente, hoje são chefes de cozinha, são gerentes, são sócios meus. Então, já dá para ter uma noção. Se for olhar em empresas novas, hoje a maioria dessas empresas novas que nós temos são pessoas que trabalharam comigo e abriram uma empresa e hoje trabalham com fornecimento. Então, visando a parte online, do digital, eu neguei essa parada por muito tempo. Muito tempo. Nossa, eu não queria nem saber do digital. Não queria nem saber do digital. Eu disse, essas doideiras aí que acontecem. Mas como a gente falou antes, né, sobre negar a si mesmo, não tem como negar algo que tu veio para fazer. E o digital hoje é só uma forma de potencializar a tua mensagem. E o que me indignava, sentado na mesma mesa que o Pablo Marçal e o Paulo Machado, eu falei, mas eu me indigno essa gente que estão vendendo porcaria na internet. Eles me deram um tapa no meio da cara, com amor, né? E tu que é cheio de conteúdo, cheio de história, cheio de um negócio aí, não tá vendendo nada. Aí aquilo ali me incomodou. E aí foi onde eu comecei a fazer minhas mentorias online, comecei a fazer os retiros, comecei a fazer as imersões, comecei a realmente servir na vida das pessoas, né? Hoje nós temos uma comunidade que nós acordamos cedo, a galera todo dia tá lá de manhã cedo. Faço mentoria pra galera todos os dias. Então, Denis, eu quero viver hoje do digital. A gente tem um caminho, mas não é para todo mundo. Assim como abrir uma empresa não é para todo mundo. Assim como viver os seus sonhos não é para todo mundo. Eu sou cheia de sonhos. Aí eu falo, então volta a dormir. Quero pessoas realizadoras. Porque eu me considero uma pessoa executora e realizadora. Às vezes, né, a minha companheira, a Bruna, ela olha para mim e diz assim, você não tem medo? Eu digo, não. Mas por dentro, às vezes, eu tô me borrando. Então, o que eu mostro muito sobre esse resultado é, de fato, pegar uma mentorada, por exemplo, essa semana. Ela ganhava R$4.000 como professora. Estava infeliz, anos trabalhando com isso e não sabia o que fazer. Ela foi, eu disse, vamos fazer uma mentoria. Ela entende de milhas pra caramba. Ela vai estar assistindo esse negócio aí. De milhas. Eu ajudei, estruturei todo o lançamento dela. Ela fez o lançamento. Ela fez em 2 dias R$6.000.
Ou seja, em 2 dias ela fez mais do que ela fazia o mês inteiro batendo cartão todos os dias. Então o digital ele é um potencializador. Só que as pessoas falam, é tu, Denis, que faz isso? Não, eu só dou o caminho. Eu sou o canal. Então, é a mesma coisa do Samuca. Aí o Samuca chegou aí agora. Ó. O Samuca é um cara. Vendia o nosso filmmaker aí. Ele fazia os trabalhos ali um final de semana inteiro por R$500. Agora ele vende um produto dele por R$4.000. Então hoje, na minha perspectiva, o acesso ele vale muito mais do que o dinheiro. Então, poderia te falar de milhões que pessoas fizeram, mas aí não adianta ter milhões e não ter pessoas com mentalidade de milhões. Então acho que esse é um foco principal que eu sempre utilizo, onde eu passo nas empresas. Já aconteceu também de eu entrar numa empresa e falar, cara, o problema da empresa é você. Tu não faz terapia, tu não se ajuda. Ah, mas eu te chamei aqui para resolver o problema da empresa. Mas eu tô falando, o problema da empresa é você, então te cuida. Sim. Não olha pra tua saúde, não, isso. A pessoa não, eu não te chamei aqui para isso. Mas tá bom, então fica aí. Entendi. Tu também refere ali no teu Instagram, falando de rede social, né? A respeito de alavancar negócio, faturamento maior. E tu traz dicas sobre isso. Eu gostaria que tu trouxesse aqui na nossa mesa dicas para empreendedores que estão iniciando ou que estão no momento onde talvez não estejam faturando aquilo que gostariam de faturar e que tu talvez possa auxiliá-los de alguma maneira. Eu costumo falar, faz rápido e barato. Como assim rápido e barato? Testa. Quando eu falo testa, quer dizer o quê? Vai e faz, vê se deu certo, aí converte, aí reaprende, ressignifica e continua. Mas a primeira pergunta que tem que ser feita antes de fazer isso é: você acredita nisso que você está fazendo? Se você não acredita nisso, você não perde tempo, não perde energia. E por isso que eu gosto de olhar a energia da empresa. Como constelador, às vezes eu faço constelação empresarial, eu percebo que a empresa não tem problema nenhum. De processos, de parte tática, de estratégia, de marketing, de branding, de produto, de pessoas, de estrutura, de equipamento, nada. O problema está sendo na energia das pessoas que estão ali dentro. Né? Inclusive foi hoje, eu entrei no restaurante lá, eu vi o cara escutando um louvor. Eu disse, por quê? Porque nós fizemos orações diárias todos os dias. Todos os dias de manhã a gente se reúne e faz oração. E aí, uma vez por semana a gente faz treinamento. Uma vez por mês, que a gente faz? Uma imersão, só, todos nós juntos, com os extras e com os diretos e indiretos. O que mais que a gente faz lá, Denis? Nós fizemos ações sociais todos os meses. O que mais a gente faz lá, Denis? Nós temos um encontro que a gente faz com os clientes, onde a gente faz esse movimento para apresentar a casa junto com a cultura e a gastronomia da região. Que agora nós vamos fazer um concierge lá, né? Então, o que eu quero falar com isso? Se você é empresário e quer escalar o teu negócio, aprenda a servir a vida, a comunidade, as pessoas. Aí automaticamente isso vai retornar para você. Eu não faço ação social para se mostrar. Eu faço porque está no meu coração de fazer. Eu não faço, por exemplo, uma das coisas que eu fiz lá que mudou o jogo totalmente é disponibilizar terapia para os funcionários. Pronto. Aí os colaboradores se tornaram parceiros da casa. Porque eles, às vezes, as maiores tretas que existem dentro da empresa não é aquele ditado que as pessoas falam. É melhor lidar com bicho do que gente. Um dia um empresário me falou isso, eu falei, cara, então te muda pra Marte. Porque tu é gente também. Quem sabe lá tu encontra outra forma de habitar, mas não existe isso aqui. Então, quando o empresário começa a testar rápido e barato, ele começa a fazer algo que ele acredita e começa a servir as pessoas sem intenção, somente no lucro, o negócio dele explode. Isso é natural. Como a prosperidade é, né? Com relação à questão de gestão de pessoas, né? Entrando nesse assunto, tu fazendo um link com o que tu acabou de me responder. O que tu acredita que são culturas, princípios e valores que devem estar alicerçados dentro de uma empresa e que são indispensáveis para a conquista da prosperidade, mas também para um bom desenvolvimento tanto profissional quanto pessoal? Eu sei que você olhou meu Instagram, acho que tu olhou meu Instagram, né? Porque tem um vídeo que a gente fez uma oração um dia, e um dia tava frio pra caramba, e aí o pessoal tava meio morocochô, e eu quebrei um estado. Hoje, o que os empresários não sabem fazer é quebrar um estado. O que é um estado? Um estado momentâneo, ou um estado, por exemplo, deu uma crise, como é que tu quebra esse estado? Por isso que eu gosto de usar a rebeldia. A rebeldia na infância ela é vista como errada pelos pais. Só que no futuro, a rebeldia, no adulto,
se torna inovação, se torna criação, se torna expansão. Porque daí ele tem coragem de fazer coisa que talvez ninguém faria. E na gestão de pessoas, você tem que entender o estado que está a pessoa. Porque se a pessoa chega para trabalhar de manhã e ela está com o filho no hospital, como é que ela vai produzir? Zero. Agora, se chega um pai de família que acabou de ser pai e está com o filho, acabou de nascer, né, existe um tempo, né, para ele ficar em casa. Mas eu já aproveito e dou férias para a pessoa. Digo, cara, vai viver. Aproveita aí com teu filho, com a tua esposa, dá o suporte para ela. Então, se colocar no lugar do outro, como a gente chama a regra de ouro, né? Eu acho que é um princípio muito grande na parte de gestão de pessoas. E aí eu sei que tu é meu Instagram lá. Na nossa cultura, às vezes, a gente faz isso. A gente faz um movimento. Traça. Todos os dias todo mundo tem que saber na boca. Peraí. Qual que é os 3 pilares nossos? Você falou sobre princípios, valores e propósitos, né? Eu falei sobre princípio, valores e cultura. Cultura, mas eu uso lá princípios, valores e propósitos. Qual é o nosso propósito está aberto? Claro, não é um restaurante, claro, é muito mais do que um restaurante. Não é uma empresa. Ela é só uma unidade que serve a Deus. É isso. Ah, mas daí tu fala isso para alguma pessoa que é religiosa, putz, a pessoa vai bugar. Mas é real. Lá a gente coloca tudo é Deus em primeiro lugar. Tudo que a gente vai fazer. A pessoa que não chega para trabalhar, se ela chegou com energia pesada, a gente ressignifica isso, esse estado, ou ela vai para casa. Talvez ela precise de um descanso. Então tem algumas coisas na nossa cultura falando que a gente não aceita. E por que a gente não aceita? Porque a gente tem que compreender o poder da autorresponsabilidade, né? A pessoa, ela tem que entender que, cara, para ela estar lá dentro do restaurante, do Facos, fazendo parte desse grupo, desse ecossistema, ela tem que se sentir, meu Deus, ela tem que acordar de manhã e dizer assim, uau, vou fazer parte desse trem aí. Se ela vier com a mentalidade de, ai, que saco, mais um dia, ela já não dura lá dentro. Então, isso é natural. É uma cultura nossa lá. Ou tu muda, te transforma, ou tu vai cair fora. Naturalmente. É natural. Quais são as principais técnicas de comunicação que tu utiliza com os teus funcionários, ou até mesmo nas ativações de pessoas, ou qualquer outro trabalho que tu venha a desenvolver, para que o teu objetivo seja claro, né? A comunicação de forma clara, ela atinge resultados, né? Então, gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Eu já me fizeram essa pergunta aí. Quando fizeram essa pergunta, o cara chocou comigo. E eu vou responder da mesma forma. Tem gente que fala assim, faz um curso de oratória pra você entender a tonalidade de voz, que não sei o que, o olhar, a postura, a maneira. Só que se você não estiver falando com o coração, não estiver falando com a sua alma, e se não vier de fato o teu espírito, não converte. Então, se tem uma coisa que eu utilizo hoje, eu vou dar uma palestra, eu boto meu coração na ponta da língua. E eu me coloco ali naquele momento, eu achei massa, vocês fizeram uma oração aqui, né? Eu faço isso. Tudo que eu vou fazer. Antes de vir pra cá, eu fiz isso aqui e sai as palavras certas da minha boca. Pronto. Não é sobre o que eu quero falar, é sobre o que ele quer falar através de mim. E quando eu vou numa palestra, eu faço a mesma coisa. Eu digo, Pai, o Senhor fale através de mim aqui. Sei lá. Mas que for pra sair, que saia. E que seja impactado e tocado as pessoas que forem necessárias. Então, quando eu utilizo essa linguagem, eu me sinto leve. Eu me sinto extremamente leve. E quando, inclusive, eu fui dar uma palestra um dia num lugar, não vou dizer o nome, né? Lógico. Me falaram, não fala isso, não fala isso, não fala isso, não fala isso, não fala isso. Lógico, né? Eu já estava combinado de ir, eu fui. Quando eu cheguei nesse lugar, eu senti uma aflição. Eu fiquei com o coração apertado. E aí tinha pessoas lá na plateia que me conheciam. Falou, Denis, quem que era aquele cara que estava no palco? E aí uma das chaves da prosperidade, eu acredito muito no coração que é isso, é autenticidade. Seja você mesmo. Eu não preciso chamar o cara no escritório para dar uma mijada, né? As pessoas fazem isso, né? Não, amigo, eu posso chegar com todo amorzinho, com um sorrisinho no rosto. Pois é, fulaninho, né? E o cara vai se... Porque tu toca a alma da pessoa. Você não ofende a pessoa. A atitude da pessoa, o comportamento dela. Então eu sempre enfatizo isso quando eu vou falar com os nossos líderes e os sócios, gestores. Nós estamos falando da pessoa, nós estamos falando do comportamento dela. Porque o comportamento é só quem é líder de verdade consegue mudar. Mas se tu não conhece os teus comportamentos, como é que você vai ajudar outro? É como diz a frase, conhece-te a ti mesmo, né?
Assim como o nosso mestre Jesus falou. Ame o outro como a ti mesmo. Então, como é que você vai amar o outro se você nem mesmo se ama? Então, como um ato de amor comigo mesmo, eu disse, cara, o dia que eu receber um convite para falar aquilo que eu não quero falar, eu não vou ir. Perfeito. Tu falou sobre liderança, né? Então, gostaria que tu falasse o que é, na tua visão, né, pilares que compõem a liderança. Acredito muito na integridade. Tem que ser íntegro. Você fala algo, você tem que fazer. Né? E o outro é arrastar através do exemplo, que já vem com contraproposta disso. Cara, a liderança para mim é exemplo. É a melhor forma de liderar. E você ser íntegro, né? Se você falar algo, você faz. Eu vou correr 10 km. Eu vou correr e vou fazer. E a liderança, eu lembro muito do Alcaté de Lobos, né? O lobo, ele é muito líder, ele abre caminhos. E aí, muitas vezes o líder não sabe o caminho. Ele tem que ser guiado por uma palavra chamada intuição. E a intuição, ela, muitas vezes, as pessoas vão dizer, tu é louco. Quando as pessoas dizem que eu tô louco, eu digo, eu tô no caminho certo. Então. Porque se não fosse as loucuras que eu já fiz na minha vida até hoje, eu não teria chegado até onde eu cheguei. E essas loucuras, às vezes, dão um passo de fé. É dar um passo na beira de um precipício e Deus vai me dar asa no meio do caminho. Ou ele vai simplesmente fazer, se de atrás fizeram essa parada comigo. Tava eu e a Bruna no aeroporto e a gente disse assim, vamos fazer o seguinte, nós tínhamos recém saído de uma formação. Vamos fazer uma brincadeira aí, séria. Né? Vamos cocriar que nós queremos brindar. Vamos cocriar que nós vamos ganhar um chopp. A gente sentou lá num espaço lá em Brasília, numa transição. E aí a Bruna disse, vamos. A gente fez ali, né? Daqui a pouco veio o chopp quente. Eu disse, cara, mas a gente queria ganhar um chopp gelado, né? Não um chopp quente. Tá. Eu levantei a mão, chamei a moça e falei, moça, podia recolher por gentileza? Acho que, não sei. Aí eu respirei fundo, na hora eu senti um estalo, minha intuição. Eu respirei fundo. Eu olhei pra chopeira assim e disse, ela tá sem funcionar. Eu falei, moça, eu trabalho há muito tempo em restaurante, vou te falar um negócio. Eu acho que a tua chopeira ou ela tá estragada, ou ela queimou, ou você ligou ela agora. E posso te falar um negócio? Se você não olhar agora, uma das 3 coisas pode acontecer. Né? Ou você vai queimar o teu motor, que pode ter vazado o gás. Ela foi na hora, olhou. Ela voltou, sabe o que ela me falou? Que tava ligada e que possivelmente ia queimar o motor. Ou seja, eu economizei pra ela muita coisa. Agora, o terceiro pilar é esse. Além de escutar a minha intuição, além de acreditar em algo, além de fazer realmente aquilo com integridade, com exemplo, eu tenho que ter conhecimento e experiência. Hoje você vai seguir um líder que tem conhecimento, experiência e sabedoria, porque a sabedoria é a junção disso. É a junção do conhecimento aplicado. Aí uma situação aconteceu lá, ela chamou pra mim do lado e me deu pra nós dois 2 Heineken, né? Eu e a Bruna olhamos pro outro e brindamos. A gente ganhou. Não foi do jeito que a gente queria. Mas a gente ganhou. Então, às vezes, o líder ele vai receber uma informação e ele vai dizer, é por aqui que tem que ir. Só que no meio do percurso ele vai receber esse chopp quente. E aí ele vai ter que aprender a lidar com essa diversidade. Ou mudar as habilidades, ou descobrir novos talentos, ou crescer, ou amadurecer durante o percurso. Então, para mim, dos maiores princípios de um líder é ser um eterno aprendiz. É só assim que você se caleja cada vez mais. Perfeito. Eu vi no teu Instagram, inclusive. Eu avisei que eu tinha olhado. Mas, enfim, eu gostaria que tu falasse um pouquinho da importância da tua companheira na tua vida, principalmente na conquista pelo sucesso. Eu acho muito bonita a forma como tu referencia bastante ela na tua fala. Então, eu acho que é importante que tu referencie isso na mesa em si, de uma maneira geral, né? Até para outros homens ou outras mulheres que estão nos assistindo também terem essa mesma perspectiva que tu nos trouxe aqui. Eu acho engraçado, porque sabe uma coisa doida? Nós somos noivos, né? Uhum. E eu não tenho nenhuma aliança. Uhum. E nós vamos casar. E a gente não convidou ninguém. Só a gente tem data e vai casar. E as pessoas perguntam, cara, como é que vocês se dão tão bem? E nós que somos casados, a gente se dá mal. Não é sobre isso. Uhum. Até nisso, acho que a minha vida veio para quebrar padrão. Mas respeitar as normas. Por quê?
Porque nós temos um relacionamento muito de respeito, né? Respeito e confiança. Tanto que no decorrer da caminhada, ela é terapeuta também, né? Ela trabalha com isso, ela é mentora, ela faz retiro, ela faz todas essas doideiras aí. Ela me ativou muita coisa em mim. E eu ativei muita coisa nela. E, consecutivamente, eu percebo os relacionamentos, às vezes, eles estão ativando só o que o outro tem de ruim. E não o que tem de bom. Só encontro o companheiro pra falar, porque ele é frio, porque ele não me dá carinho, ele não me dá atenção, porque ele isso, porque ele prefere tal coisa, porque não sei o quê. Mas não faz nada de diferente pra fazer com que o ambiente seja propício, né? Mas tem homens que não querem ir pra casa, preferem ficar trabalhando. Por quê? Porque se chega em casa, a mulher só enche o saco. Então, só que o homem também. Eu vejo muitos relacionamentos, a gente atende, faz terapia de casal e algumas pessoas, e eles falam, quanto terminar esse relacionamento porque é tóxico. A mulher fala, né? Tá, mas e quanto você é tóxica também não percebe? Ou vice-versa, né? Então, a frase orar e vigiar é muito grande nesse momento, porque o relacionamento, quanto mais próximo de Deus, menos treta vai ter, né? Eu digo que é Deus e o casal. É tipo uma tríade. Então, se você coloca esse terceiro membro como Deus, as tretas são menores. Então, você tem que andar nesse caminho. Agora, se você coloca outras coisas nesse lugar, ou uma outra pessoa, às vezes por compensação, acaba virando um pesadelo, aquilo que era para ser um sonho. Então nós temos essa cumplicidade de um evoluir com o outro, um aprender com o outro, porque de fato, por ressonância nós nos conectamos. Ela é de Aracaju, agora ela mora aqui. Então, como é que nós iríamos conectar? Né? E isso é engraçado, porque até sobre intuição, isso é doido. Eu recebi num sonho que eu ia me conectar com uma pessoa de outro estado e a gente iria se conhecer. E eu me conectei com ela e mandei esse áudio pra ela. Ela disse, agora vai me achar louco, né? Aí ela vai me achar louco. Eu tô no caminho certo. Moral da história, né? A gente tá bem, tá junto. A gente tem os negócios junto. A gente faz coisas junto. A gente se desafia junto. A gente cresce junto. E quando a gente entra numa treta, a gente tem diálogo, comunicação. Né? Tanto que muita gente pede, faz um retiro de casal. Isso não, ainda não é o momento. Deus ainda não colocou sobre fazer isso. E eu comecei a fazer retiro de homens por causa dela. Porque eu fui no retiro dela, que era só mulheres, só tinha eu, homem. E eu pensei, cara, que essas mulheres saem doidas desse retiro, com outro nível de consciência. Eu chego em casa e encontro o homem dedão destroncado, grosso, mal educado, estúpido e cheio dos padrões. Então eu pensei, vou fazer um retiro de homens. Aí como a gente começou a fazer isso, a gente percebeu de fato um propósito ali, uma missão, né? E aí parece que conectou mais ainda. Então existe o relacionamento afetivo, existe o relacionamento teu com o teu companheiro de relação, né? Com a cumplicidade, e existe um relacionamento com Deus. Quando isso está tudo alinhado, até brinco, né? Eu vi uma frase um dia, o cara falou, Deus acho que olhou pra Adão e disse assim, acho que esse cara tá de boa demais, eu vou arrumar uma mulher pros caras aí pra dar uma treta pra ele. E aí a mulher apareceu na vida do Adão e rolou a doideira, né? A mulher é uma impulsora. Só menino que não entende isso. Porque a mulher ela foi feita pra botar pressão no homem mesmo. Só que se ele ainda é um menino, ele não cresce. Então só menino que não tem compromisso, só menino que não tem responsabilidade, só menino que não aceita de fato, né? Então, para isso, às vezes, os homens correm, porque tem que crescer. Daí com bloqueio de maternidade, prefere buscar em várias mulheres a mamãe. E vice-versa, né? Então, eu tenho um respeito muito grande pela vida dela, pela alma dela, pelo coração dela. Né? Assim como eu ensino muita coisa, ela me ensina muita coisa. E acho que é uma troca, sabe? É só um reflexo um do outro. Entendi. Mudando um pouquinho agora de assunto, com relação a... A gente fala, né? É muito falado a questão das pessoas que a gente convive, que relatam, né, que as 5 pessoas que a gente mais convive é o resultado da pessoa que a gente é. Mas também tem aquelas pessoas que a gente não deveria de conviver, né? Eu gostaria que tu indicasse para nós quais as características e principalmente daquelas pessoas que a gente deveria fugir da nossa convivência, no sentido de não travar, de não nos atrasar, de não ter um relacionamento tóxico, por exemplo. Eu tô falando uma coisa que parece que tu olhou bem meu Instagram mesmo, né? Essa semana eu demiti 2 sócios.
Essa semana eu demiti 3 pessoas que trabalham comigo. Então, às vezes, você busca sempre, você é a média das pessoas que tu convive. Mas você também é a média das pessoas que você demite da tua vida. Porque tem o amiguinho, às vezes, da 5ª série, que você sai com ele e ele tá sempre com os mesmos papos, as mesmas conversas, as mesmas piadas. Poxa, cresce. Então, quando você bate num platô, você precisa realmente dizer, eu honro a sua vida, gratidão a que a gente viveu na 5ª série, mas agora eu tô indo pro 1º ano. Tô indo... E não é sobre não gostar mais da pessoa, é entender subciclos. Você imagina a borboleta agora, ela virou borboleta e vai querer morar dentro do casulo ainda. Então é sobre crescimento. E você falou uma frase, tem como fugir. Fugir não é uma opção. Eu brinco, onde tu for, tu vai estar. Tem uma funcionária que trabalhava com nós, ela pediu demissão por causa de um outro colega, e o cara era incrível. Foi para outro lugar, encontrou outra pessoa com o mesmo... Então, é ressonância de energia. Essas pessoas que estão na sua volta, elas são só os atores do teu show interno. Então, se você atrai vítima, é porque tu também tem uma parte vítima tua que tu tem que curar. Se você atrai gente arrogante, você tem que olhar para tua arrogância. Se você atrai pessoas prepotentes, você tem que olhar para isso. Se você atrai alguém que se acha, você tem que olhar para essa tua parte. Então, todas essas pessoas estão mostrando uma oportunidade para você. Agora, você que escolhe se quer conviver ou não. Quando você aprende o que precisa aprender, você ressignifica e diz, tá bom, agora eu vou sentar numa nova mesa. Porque a mesa que tu senta, ela define os contratos que você assina. Se você senta numa mesa de bar e joga futebol, ali é o tipo de relacionamento que você tem. Se você senta numa mesa de podcast aqui, é outros contratos. Então, hoje eu nunca me imaginei sentar na mesa do Paulo Machado, do Pablo Marçal, né? Toda essa galera lá de Alphaville. E acho que é fruto de muito trabalho, né? De muita dedicação, de pagar um preço. E é aquela velha frase, ou tu paga um preço ou tu paga a conta. E todos os dias meu corpo grita, não faz isso. Minha mente grita, pra que isso? Pra que tal coisa? Então, todo momento é um diálogo interno. E tem uma coisa aí no meio. Porque as pessoas não conseguem tomar essas decisões. É o apego. Tá apegado? Não, porque eu gosto tanto de você, né? Tu é minha amiga de tantos anos. Só que é tua amiga que te puxa pra balada. É a amiga que te puxa pra fazer coisa errada. Ou o amigo que só quer falar de pornografia, de mulher, de futebol e de cachaça. Então, demitir às vezes essas pessoas da tua vida e seguir com um novo caminho faz diferença. Imagine você sair de onde você está e ir lá para os Estados Unidos e não conhece ninguém. É uma nova vida. Mas ainda tem coisa aqui dentro que vai atrair outras pessoas, novas pessoas. Um ponto interessante nisso que tu falou é que às vezes a própria vida se acarreta de retirar essas pessoas e na verdade a gente não tem nem a voz de demiti-las ou retirá-las. Não no sentido de que nós estamos caminhando para um momento diferente de outras pessoas ou as outras pessoas caminhando para um momento diferente da gente. Mas cada um tem o seu momento de evolução. Então, às vezes, as pessoas não conseguem nos acompanhar ou nós não conseguimos acompanhá-las, né? Não estou nos colocando nós mesa, né? Num sentido de estar melhor que ninguém, mas aquelas pessoas elas acabam não conseguindo acompanhar o grau evolutivo, então elas acabam ficando para trás. E justamente é aquilo que tu falou no off, né? Que é falando ou não falando, vão falar igual, né? Então, às vezes o nosso posicionamento gera, né, alguns atritos, como tu disse, né? Mas é sobre isso, né? A vida é sobre isso. Eu digo que a vida é tão bela, é só ser feliz, cara. Só que daí a pessoa tem a memória infantil. O que tu quer? Eu quero ser feliz. É a memória infantil. Todo mundo quer ser feliz. Agora, o que você faz para ser feliz? Às vezes, para você fazer o teu filho feliz, você tem que sair lá fora na guerra e fazer coisas que você talvez não gostaria. Que felicidade em si, ela não é algo constante, né? São momentos de felicidade.
Então, nós somos felizes por alguns momentos, somos tristes por outros momentos e temos milhões de sentimentos em determinados momentos da nossa vida. Só que quanto tempo que tu vai estar naquele momento, né? Quanto tempo tu vai despender a tua tristeza? Quanto tempo tu vai despender a tua alegria? Quanto tempo tu vai estar motivado ou procurar te motivar ou estar desmotivado? Nós vamos começar a falar de inteligência emocional agora. É sobre a inteligência emocional, muito doido, é isso? É compreender as tuas emoções. Tô triste, então lembra dos momentos felizes. Eu tô feliz, então... É uma questão de escolha, né? De escolha e, na verdade, de identificação, né? Porque, na verdade, não adianta escolher não estar e não identificar quando tu está, né? Porque a gente deixa de ser reativo, a gente deixa de ser desmotivado quando a gente percebe aonde a gente está. Se a gente não perceber aonde a gente está, a gente não consegue mudar aquilo. Então, tudo começa no autoconhecimento, né? Então, se conhecer primeiro para depois ter uma inteligência emocional. Top demais. Isso aí. Acho que daqui a pouco eu vou começar a fazer umas perguntas. Só eu falei, né? Olha, eu tenho bastante conteúdo também. Deixa eu te fazer uma pergunta aí, então. Reflita. O que te fez me convidar para vir hoje aqui? Identificação de posicionamento, identificação daquilo que eu busco trazer para quem está nos assistindo, nos ouvindo, ou apenas vendo um corte no Instagram, né? Então, identificação, encontro de propósitos. Tu escreveste um livro, eu escrevi um livro. O teu livro tem excelentemente, quando tu lê o título por si só, tu já tem uma reflexão sobre o que tu tá trazendo ali naquelas páginas. Então, é uma construção, né? Uma construção de identificação, tanto na seara profissional, por tu seres um empreendedor, empresário e ter esse cunho que traz justamente o tema desse episódio que tu tá participando, mas sobretudo sobre tua essência, sobre aquilo que tu traz, além daquilo que tu mostra. Porque eu emano todos os dias pro universo. Né? O universo, Deus, o Criador, a existência, enfim, né? Não sei aquilo que você acredita. Deus. Eu falo, Deus, só me conecte com as pessoas que estão alinhadas com o teu propósito. Simples. Isso vem muito claro pra mim, cada vez mais claro, assim. Como se eu fizesse assim, ó. Como se eu sentisse o cheiro, né? De fato. Vou ou não vou? Então... Essa caminhada chamada, como tu falou, a palavra que eu gosto de usar muito, a caminhada chamada evolutiva humana, né? Saber que todos nós estamos num tempo diferente, num momento diferente, numa etapa diferente, num processo diferente, num ciclo diferente. E eu falo disso no livro, inclusive, né? De uma forma mais profunda. Os comportamentos inadequados que você tem, às vezes, na situação, no lugar, no ambiente. Os profissionais da desculpa que existem hoje em dia, da mentalidade mentirosa que você tem, você chama de que é o certo para você, crenças e crendices, né? Eu falo muito sobre o eu superior, que foi aí onde eu tive uma conexão profunda. No final do livro eu falo muito sobre o eu superior. Todos nós temos um eu superior, e esse eu superior, ele é de fato como se fosse real, como conta as historinhas, o diabinho e o anjinho falando. Na verdade, é uma voz interna mesmo tua. Então, quanto mais você vai se conectando com essa voz silenciosa, que ela não fala na tua mente e nem nos teus ouvidos, ela fala no teu coração, até o compasso do teu coração parece que ele muda a forma de bater. E nos últimos meses, essa pegada de gestão, de pessoas, de empresas, de negócios... Acho que eu vivi todos os meus extremos. Extremo do físico, extremo do mental, extremo do espiritual, né? Extremo dos negócios. E aí depois tu começa a centralizar isso. Começa a encontrar, não digo nenhum equilíbrio, mas um balanceamento. Como se você pegasse uma roda e botasse um pezinho. Agora eu vou botar um peso nesse lugar. Agora eu vou botar um peso nesse lugar para que a roda fique girando de uma forma... Não fique trepidando, né? Então, agora eu vou botar um peso na empresa. Então tá, eu vou botar o peso aqui, eu vou botar tudo que... Agora eu vou botar um peso no meu relacionamento. Eu vou botar um peso na minha saúde. Agora, aí você olha para as áreas da vida. E isso é poderoso. Porque a área da vida maior que eu estou vivenciando agora é a lei que muitas pessoas não entendem. Lembra que eu dei o exemplo do chopp? Você pede para Deus, eu estou com fome. Ele vai te dar uma pá e um monte de semente.
Então você tem que plantar. Então acho que é um momento de muita plantio agora da nossa geração, da nossa era, através dos instrumentos que a gente tem, né? Porque se você olhar hoje, antigamente eu brinco que se comunicava com um sinal de fumaça. Depois veio a carta, depois veio o telefone, o fax, depois veio as tecnologias, depois veio as redes sociais, daí veio a internet, agora vem a inteligência artificial. Agora eu faço uma pergunta. E depois da inteligência artificial, você já sabe o que vai acontecer? Pois é. Se tu não sabe ainda, então tu já tá lá na época das cartas ainda. Pra quem tá conectado a um plano superior, já sabe qual é o que vem depois. Então é como se você conseguisse antecipar isso e fazer o que tem que ser feito. Essa questão eu até acho importante referir que tu mencionou sobre colocar um pezinho na roda para que ela consiga rodar, né? Isso não deixa de ser um equilíbrio. E, na verdade, as pessoas, elas confundem um pouco equilíbrio com retidão ou com algo que não é maleável. Muitas vezes na nossa vida a gente vai focar mais no trabalho, a gente vai focar mais na nossa vida pessoal, depois vai focar na família e assim sucessivamente, porque são momentos necessários e áreas da nossa vida que elas prescindem de uma atenção em determinado momento para que a gente evolua. Então, o equilíbrio, né, ele não é algo reto, ele é algo que a gente pode sobrepesar, desde que todas as pedras elas tenham o mesmo peso. Obviamente, se elas forem para o seu lugar, a gente vai colocar Deus, a nossa família e depois o nosso trabalho, né? Mas são pedras que, se tu trocar elas de lugar em determinado momento, elas não vão deixar de ser um equilíbrio na tua vida, né? Desde que tu não esqueça a ordem delas, né? É isso. Queria que tu falasse um pouquinho sobre os princípios da abundância. Os princípios da abundância. Eu gosto de usar esse princípio aqui, ó. Quando eu abro a minha mão para dar, eu fico aberto a receber. E dar não é esperar algo em troca. Diz, lembra aquele dia que eu te emprestei dinheiro? Lembra aquele dia que eu te dei uma carona? Você faz algo e já quer esperar algo em troca. Então, a abundância, de fato, é você só transborda aquilo que você tem. É a mesma coisa eu pegar essa água aqui agora. E eu começar a encher esse copo aqui. Vou encher, vai chegar uma hora que vai transbordar. Eu sou tão abundante que eu não me preocupo se vai faltar. Eu só transbordo. E para mim, um princípio muito forte, além de abrir e dar para receber, né, mas sem esperar nada em troca, é você simplesmente ser abundante de transbordar na vida da outra pessoa. Às vezes a gente entende que dar e receber ou transbordar é sobre o dinheiro. Não é. Não é sobre isso. Eu tomei uma decisão essa semana, junto com a galera. Eu disse, eu vou fazer uma ativação por dia. Eu vou escolher 5 por semana. 5 pessoas. Todos os dias. Eu vou pegar a pessoa. Eu não vou cobrar nada. Eu vou simplesmente abrir o meu Instagram e vou bota aqui a tua caixinha de perguntas. Qual é a tua treta e o que tu quer resolver. Eu não vou cobrar nada. Eu tenho problema com financeiro. Então tá. Então nós vamos fazer uma call aí de 30 minutos e eu vou te ajudar. 30 minutos. Nós vamos desbloquear uma área da tua vida. Mas como a palavra destravar e desbloquear tá meio... Eu vou dizer, não, eu vou ativar algo na tua vida. Porque quando você tem a linguagem positiva, você consegue entender, tua mente entende diferente. Então eu vou ativar de fato. Vou ativar. Como é que faz para ativar a abundância e a prosperidade? É só olhar papai e mamãe. Pronto. Tá, como é que faz para ser abundante? É só compreender que nada te falta. E aí eu vejo muitas pessoas falando, né, em alguns lugares, assim, Gênesis 1:26. A sua imagem e semelhança do Criador. Aí fala lindo, né? Mas tu se sente de verdade? Porque se tu se sentir de verdade imagem e semelhança do Criador, tu não te preocupa com o boleto que tá falando. Não te preocupa com isso. Só faz o que vem e faz. Porque você sabe que existe algo maior que transcende sobre todas as coisas e todas as camadas de dimensões, e você vai poder usufruir disso. E aí você pega, por exemplo, dinheiro, falando de abundância. A gente que é muito abundante, não é de dinheiro, mas eu falo de dinheiro. Será que o universo entregaria dinheiro na tua mão se você tivesse essa mentalidade? Por exemplo, uma criança pega R$100. Pega R$100, dá para uma criança. O que ela faz? Ela brinca com o dinheiro. Ela bota na boca, ela rasga.
Pega 100 reais e dá para um adolescente, o que ele faz? Vai comprar alguma coisa da modinha. Dependendo do adolescente, né? Agora, pega 100 reais e dá para um adulto, o que ele faz? Depende do adulto. Multiplica. Adulto? Tá, aí. Tô falando de adulto. Um adulto multiplica. Agora, se é um adulto que é infantil ainda, se é um adulto que tem crença, se é adulto que é escasso, se é adulto que é egocêntrico, se é adulto, ele vai fazer até pior do que uma criança, porque não entende o valor que tem aquilo. Então, na abundância tem coisas que têm valor e não é sobre dinheiro. Então, o universo vai olhar e vai dizer, peraí, o Denis lá tô mandando dinheiro pro seu louco e ele tá fazendo filantropia. Tô mandando dinheiro e ele tá ajudando as pessoas. Tá mandando dinheiro e ele tá investindo no reino. Tô mandando dinheiro e ele tá investindo em tal coisa. Tô investindo dinheiro e ele tá investindo nas pessoas. Aí começa a acontecer isso. Aí daqui a pouco eu não tenho uma garrafinha dessa, eu tenho uma jarra dessa. Que eu tenho tanto que eu só entrego. Podcast, por exemplo. Você poderia estar em casa, né? Eu também. Você tá sentado no sofá fazendo o que Maria... Não fala nisso, não. Deixa quieto. Eu faz 10 anos que não assisto TV. Então, no assunto que eu entrar, acho que já deu pra entender. Então, eu não assisto TV. Então, qual é a peça de manipulação ou a peça de doutrinação que você vive? E às vezes nós somos chacoteados nisso, na abundância e na prosperidade, né? Na abundância você falou dos princípios. Que para ser de Deus ou para ser um cristão, você tem que doar tudo para a igreja. E aí, às vezes, você para analisar, mas se Deus é a riqueza, e essa semana aconteceu isso comigo, uma pessoa falou assim, você acha certo andar bem vestido, andar com esse carro e tal, e ostentar isso? Não, primeiro que eu não ostento, né? Eu faço. Tem os que tenta. Eu não tento, eu faço. Então é diferente. E analisa comigo, olha pra janela. Aí a pessoa olhou pra janela. Tá, mas peraí, o que tem? Tu tá vendo a beleza? Sim. Tá vendo a riqueza? Então, Deus já deu a riqueza e deu a beleza. Então, porque se eu sou filho dele, então eu tenho acesso a tudo isso. Só que as pessoas falam às vezes assim, Deus, eu te peço abundância, eu te peço prosperidade. Se você já é filho, por que você está pedindo? É só você acessar. Pai, eu acesso a mesa. E eu tenho acesso a tudo, se eu sou teu filho. Então, às vezes não vem da forma que a gente quer, vem diferente. E a abundância, quando ela entrou na minha vida, as pessoas acham que foi depois que eu comecei a ter sucesso. Só que foi quando eu nasci. Quando eu nasci eu já descobri que eu tinha abundância. Eu não sabia, fui descobrindo isso aos poucos. Assim como a Maria não sabe. Que já é muito abundante. Aí a pessoa reclama, pai, tem que pagar esse boleto aqui. R$80, R$100, R$200, R$500, não importa o valor. A pessoa reclama de pagar um boleto. E um dos princípios da abundância é reclamar. Ela clama 2 vezes. Hoje eu faço lá, todos os boletos que eu pago, eu escrevo, gratidão, Deus, está pago. Eu coloco isso assim, e eu ainda falo. Eu falo sozinho às vezes, normal. Que esse dinheiro pago, que vá às famílias, seja multiplicado e que sejam abençoados. Porque de fato, é um fornecedor, é um parceiro, é uma luz, mas e se eu não tivesse o boleto da luz? Eu não tinha luz. Se eu tivesse o boleto da água, eu não tinha água. Então as pessoas têm que olhar com uma nova ótica, que elas já são tão abundantes, só que elas talvez ainda não sabem sobre isso. Perfeito. Entendi. Acho que uma analogia legal de se fazer isso é sobre o próprio conhecimento, né? A questão do transbordo. Se a gente tem conhecimento e a gente não coloca ele em prática ou a gente não passa ele para outras pessoas, é só uma caixinha que a gente vai armazenando, né? E quando a gente pratica ou a gente tem experiências daquilo que a gente adquiriu, aquilo que a gente absorveu, a gente pode transformar esse conhecimento em sabedoria. Então, é muito importante a gente receber, mas não só guardar, né? E transbordar aquilo que a gente tem dentro da gente e aquilo que a gente recebe. Então, eu queria que tu conversasse ou contasse um pouquinho comigo, para mim, na verdade, sobre a tua questão espiritual da tua visão dentro do negócio empresa. Por que esse ponto, esse assunto, ele é de tanta relevância para ti? E o que tu tem para trazer para as pessoas que estão nos assistindo? É uma excelente pergunta. Eu estava esperando. Que bom que você tocou nisso.
As pessoas, elas têm a falsa sensação e a ilusão da mente de que tudo está separado. Agora eu vou falar sobre o tema espiritual. Agora eu vou tocar sobre espiritualidade. Eu vou falar sobre tal tema. E na verdade tudo é espiritual. Eu sou um ser espiritual, você é um ser espiritual. Quem está assistindo é um ser espiritual. Só que é um ser espiritual encarnado. E está conectado com algo chamado matéria. Isso aqui é matéria, isso aqui é matéria. Tudo isso aqui é matéria. E reflita comigo. Imagine o celular. Está aqui meu celular. Imagine, a pessoa que está assistindo, está com o celular na mão. Só que ela está com algo chamado matéria. Aí ela vai lá e faz isso aqui, ó. Igual nós estamos fazendo aqui. Eu abri, nossa, tem uma luz. Ó, ligou o celular. Aí eu vou desbloquear ele. Daí tem uma senha. Eu descobri. Opa, tem um monte de aplicativos. Tá, mas o que cada aplicativo faz aqui? Que cada um? Qual é a função de cada um? Aí eu começo a descobrir isso. Aí até que chega um certo ponto que depois de estar descobrindo todos esses acessos, eu penso, peraí, eu vou conectar isso a uma rede. Aí eu conecto com o Wi-Fi, que é onde possivelmente todo mundo está assistindo agora. E aí quando eu conecto com o Wi-Fi, eu vejo que tudo funciona melhor. Os aplicativos funcionam melhor. Aqueles que eram offline, agora tem mais recursos. Só que tem gente que tem um iPhone desse tamanho aqui na mão e usa só como isso aqui, ó. Usa só como uma calculadora. E aí eu pergunto. Sobre a parada de uma calculadora, quanto custa? Sei lá, compra aí R$10, compra no 99 a calculadora. Quanto custa um iPhone, um celular? 5, 10 mil reais? A pergunta mais óbvia é, quanto é que a pessoa vale? Quanto tu vale diante daquilo que você tem dentro de você? Quanto você vale diante do que você tem dentro de você? Quanto aplicativo aí dentro ainda existe que não foi desbloqueado? Ou que você ainda não abriu para compreender como funciona? Por exemplo, a inteligência artificial agora veio, né? Então, trazendo essa linguagem do plano espiritual, eu acredito muito forte que tudo que você proíbe no mundo espiritual acontece no material. Posicionamento. Mas tudo que você proíbe no material também acontece no espiritual. E aí hoje mesmo eu atendi uma pessoa que falou pra mim, cara, eu fiz treta aqui. Eu traí a minha mulher. Eu disse, pois é. E aí você imagina, casado, traiu a mulher. Mas ninguém sabe. Só ele sabe. E aí reflita comigo. Quando você faz algo no plano físico, que acontece no plano espiritual, abre uma porta para atrair um monte de outras coisas. Culpa, medo, rejeição, raiva, angústia, bebida, droga, vício, até tudo que tu imaginar para suprir aquilo. Então, existe uma ponte. E essa ponte, a maioria das pessoas não sabe discernir o que acontece no plano espiritual e o que acontece no material. Até que elas compreendem que já está conectado. Quando eu fecho os olhos da mente, eu abro os olhos da alma, logo me conecto com algo invisível. Eu posso não estar com os olhos abertos agora, mas eu estou com a mente aberta para sentir. Esse é um desafio do espiritual. Então, o empresário hoje que não consegue sentir um colaborador, sentir um momento, sentir uma fase, sentir um ciclo, sentir um novo movimento, ele está muito preso. Preso ainda na matéria. E aí, lembra da palavra transcender? Ele não consegue transcender isso. Quando está todo mundo apavorado, chega clientes lá falando para mim, ou sócio falando, e a crise, a política, eu disse... Eu me conecto a algo maior, eu penso assim, cara, isso é tão raso, isso é tão pequeno, você não tem sentido nenhum nem de falar sobre isso. A tua mente, ela cria a tua realidade, mas a forma que você comanda a sua mente também. Então, ou quando você comanda a sua mente, você tem comando de si mesmo. Como é bíblico também, né? A tua alma governa sobre todas as coisas. Então, falando de plano espiritual, quando você conecta com esse plano espiritual, você compreende de fato o que a tua alma veio viver. E aí você começa a ter comando sobre as partes materiais. E aí a gente poderia falar 50 horas só sobre esse assunto, porque é um assunto que eu gosto muito. Só que tem um detalhe. Quando você fala isso no digital, as pessoas não compram a ideia. Agora, se você coloca no digital que eu tô andando de Porsche, que eu tô faturando milhões, que eu vou te ensinar a fazer 10 vezes mais, essas pessoas vêm. Aí quando elas caem pra dentro de um retiro, de uma imersão, o que acontece lá? Calma.
Senta aí, olha a base. Olha quem tu é de verdade. Porque dentro da tua essência está a tua maior potência. E a tua essência está no plano espiritual. Tu veio viver algo aqui. Antes mesmo que se você soubesse de algo, você veio viver algo. E pode ser que ela termine daqui 5 minutos. Então eu deixo essa pergunta, assim, sempre para as pessoas. Se você agora, vou fazer uma pergunta pra ti agora. Cara, se tivesse mais 5 minutos de vida, só mais 5 minutos, para deixar pros teus ancestrais, né? Os teus. Porque você é ancestral de alguém, e eu também. Qual a mensagem que tu deixar? Daí a maioria das pessoas, elas ou pensam, ou levam um susto, ou elas não sabem responder. E aí eu falo, se você não sabe pelo que tá lutando, tu não sabe pelo que tá vivendo. Então os nossos ancestrais, eles lutaram na guerra para nós estar aqui de boa agora. Então, qual é a mensagem que nós carregamos aqui dentro? Que talvez nem é nossa. Porque existe uma frase que eu gosto muito, que a mensagem ela é muito maior que o mensageiro. Assim foi Jesus quando pisou, a mensagem que ele entregou. Então, que o empresário ele possa trazer essa clareza do plano espiritual para o material. De olhar, pronto, a minha empresa é um ponto de luz em expansão e sabedoria onde eu vou impactar inúmeras vidas. Ou a profissão que você faz. Um podcast, por exemplo. Com relação a esse questionamento que tu fez, eu acho que, na verdade, não tem como deixar mais mensagem nos próximos 5 minutos. Porque se a gente for parar para pensar, o exemplo eu já deixei. Então, não importa o que eu vou falar, e sim tudo aquilo que eu já fiz. Um exemplo. Então, Denise, eu gostaria que tu referisse ou desse o teu posicionamento a respeito do reflexo político dentro das empresas, do empreendedorismo em si. Uma ótima pergunta. As pessoas elas têm uma consciência de não querer falar sobre esse tipo de assunto. E eu não tenho problema nenhum de falar com isso, porque 2 motivos. Primeiro, porque eu já sou um político privado, né? Existe a política pública e existe a política privada, né? O político. Eu já sou um político privado, eu já faço isso nas empresas, nos negócios. E a forma política é sobre debater, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Sobre debater uma ideia, debater um projeto, debater um movimento, debater uma ambição, debater uma cultura, debater, enfim, trazer coisas para acrescentar. E eu costumo dizer que na política, o governo. Hoje o problema na política é o governo. Como assim o governo? Não é o governo político, é o governo sobre a tua vida. Se você não tiver o governo sobre a tua vida, você sempre vai terceirizar e botar a culpa nas outras pessoas ou qualquer outro partido ou qualquer outro político de estimação. E não é sobre isso. É sobre você ter o próprio governo da tua vida. É sobre você ser o presidente da tua própria vida. E sobre você assumir as rédeas da tua própria vida e saber que, cara, eu vou fazer o que tem que ser feito independente de qualquer situação. Então, é lógico que eu acredito em algo. Concordar não quer dizer que é a favor ou contra. Assim como eu seguindo a lei não quer dizer que eu concorde, mas eu respeito. Então, a palavra respeito ela faz muito sentido na forma que a gente leva a esse governo. Então, quando eu governo a mim mesmo, logo eu consigo ter governo sobre as minhas emoções, sobre a minha mente, sobre a minha família, sobre a empresa, sobre qualquer outra coisa. Então, visando desta forma a questão política, eu acredito assim. Perfeito. Então, encerrando a nossa mesa, eu vou fazer a pergunta que eu faço para todos que sentam à minha frente. Gostaria de te questionar o que é prosperidade e se tu te considera um empresário, um homem próspero. A prosperidade, eu falei no início sobre ser aprendiz, né? Então, prosperidade é crescimento. Prosperidade é crescer. A questão é que as pessoas linkam a prosperidade sobre dinheiro. Então, eu cresci muito aqui hoje. Né? Uma nova experiência, um novo ambiente, novas pessoas, novas ideias, né? E acredito que a prosperidade ela é isso. Ela é uma ascensão do crescimento, do aprendizado contínuo. Porque você pode pegar R$1 milhão dar na mão de uma pessoa que não tem experiência, maturidade ou mentalidade para isso, ela vai botar fora. E você pode pegar R$1 me dar para mim, ou dar para mim que eu vou fazer 1 milhão. Então a prosperidade ela tá linkada não ao dinheiro. O dinheiro é a consequência de algo. Então, o crescimento, para mim, prosperidade é crescimento. É crescer em todas as áreas da vida. Espiritual, mental, emocional, familiar, empresarial.
finanças, é uma consequência. Então, é isso. Entendi. Denis, muito obrigada pela tua participação, pela tua disponibilidade de vir até Novo Hamburgo e participar do nosso podcast. Obrigada pela troca que tivemos hoje, pelo conteúdo que tu trouxe e principalmente pela tua humildade em logo aceitar o nosso convite e em vir participar aqui conosco. Legal. Eu agradeço a sua oportunidade, é sempre uma oportunidade, né? Uhum. E posso dizer que é infinitas possibilidades também. É de alguma forma poder agregar com quem assistiu, quem está assistindo. E principalmente né, do convite, porque de fato é sempre uma oportunidade de poder conhecer pessoas novas. Então eu deixo o convite para vocês também lá, conhecer o nosso grupo, conhecer a nossa energia lá, conhecer a nossa atmosfera e também o futuro podcast nosso lá. Muito obrigada. Gratidão.